Quando estamos fazendo o dimensionamento de um sistema de ar-condicionado, não é somente as pessoas que estão ali internamente que fazem a geração de calor, não é só os equipamentos que estão ali dissipando calor. O ar que está externo desse ambiente, na qual tem uma velocidade específica, adentra os ambientes através de frestas, de janela, de porta ou de portas que ficam full time aberto. Vai ter ambientes que não tem como manter a porta fechada e isso vai penetrar dentro do ambiente, jogando lá dentro calor latente e calor sensível. Só que para a gente poder trabalhar em cima desse cálculo aqui, eu preciso passar com vocês nessa carta psicrométrica. Antes de mais nada, esse material aqui vai estar disponível para download abaixo da aula do seu curso de projetista de HVAC aqui na Mesor. Então, vá até a aula, baixe esse arquivo para poder acompanhar a aula da melhor forma possível. Como que você trabalha com esse ábaco aqui? Você vai pegar aqui no eixo X, tem várias temperaturas variando de -10 até 55, e você vai se perguntar qual é a temperatura do ambiente em questão, que é a temperatura de bulbo seco. Então vamos supor que seu ambiente está a 25 graus. Então 25 graus, vou levar isso aqui infinitamente. É infinitamente? Não, seria até encontrar com uma outra linha. Qual outra linha? A linha de umidade relativa. Mas possivelmente você não tem essa informação, você não sabe. Seu ambiente está a 25 graus, qual a umidade relativa? Você não sabe. Então você poderia recorrer ao uso de um equipamento que se chama psicrômetro, onde que ele vai fazer 2 medições e vai te dar informação, temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. E onde que está a linha de bulbo úmido? São as linhas verdes. Então você teria que pegar aqui uma linha verde e cruzar essa informação. Então vamos simular, por exemplo, você pegou o equipamento, mediu, tem 25 aqui, vai pegar essa linha e vou jogar ela de forma infinita, para ficar mais claro. E foi lá no psicômetro, olha, tá, a temperatura de bulbo molhado é 15. Beleza, 15. Vai pegar, se for 15, é essa linha aqui. Se fosse 20, é essa daqui. É o 17,5. Então é só fazer uma proporção. Se aqui é 15, aqui é 20, onde que dá 17,5? Dá entre 15 e 20. É só usar o raciocínio lógico aí. Então vou colocar aqui 15 e pronto. Esse ponto na qual cruza essas duas linhas é o ponto de estado, que é dele que eu vou partir traçando as outras informações. Com esse ponto de estado, eu posso agora traçar outras informações. Qual outra informação? A nossa linha que mostra qual é a quantidade de vapor úmido para cada quilo de vapor seco e a nossa umidade relativa, que vai seguir essa mesma inclinação. Então, por exemplo, é parte desse ponto, então tem que seguir essa mesma orientação. Tá 30 aqui, 40, então isso pressupõe que é em torno aí de 35% de umidade relativa. Se você quisesse saber qual é a entalpia é a mesma linha verde. Tanto a temperatura de bulbo molhado quanto a de entalpia é a linha verde. Então, teríamos aqui temperatura de bulbo molhado, 15 graus. Entalpia, em torno de 42,5 kJ por quilo de vapor de ar seco. E se você quisesse saber também qual que é o volume específico desse ar, é só pegar, tá vendo essa linha marrom aqui? Você projeta algo na mesma orientação a partir daquele ponto de estado e você teria algo entre 0,85 e 0,90. Preciso fazer uma aproximação do que seria esse valor. Se aqui é 0,85, aqui poderia ser algo em torno de 0,87 e aqui dá o 0,9. Então é só fazer a proporção e você encontra as informações. Tá, nós fizemos todos esses dados. Você, teoricamente, entende como que você vai traçar esses dados. Sabe como é que é o bulbo molhado, sabe como é que é o bulbo seco, sabe qual é a umidade relativa, sabe como é que encontra o volume, sabe como é que encontra a quantidade de vapor úmido que eu tenho para a unidade de vapor seco. Mas o que eu vou fazer com essas informações? Vamos entender primeiro o processo de aquecimento e resfriamento do ar. Vamos supor que você tem um ar a 25 graus, que está com uma umidade relativa do ar de 25 graus. Vamos simular um sistema de aquecimento. Eu quero pegar esse ar e aquecer ele para 40 graus. Vamos fazer assim? Então vou aquecer ele a 40 graus. Pronto, 40 graus. Aquecer para a direita. Não vou fazer inclinação nem nada, vou jogar para a direita. Pego 40 graus e traço o ponto.
Primeira coisa que está acontecendo aí, nós estamos saindo de uma umidade relativa que antes era em torno de 40%, né? Porque o ponto de estado seria nesse ponto, óbvio, né? E saímos para um ponto de estado que é esse daqui. Esse ponto de estado aqui me dá algo próximo, né? Me daria uma curva mais ou menos aqui, que seria algo bem próximo dos 18% de umidade relativa. Então, observe que quando eu aqueço o ar, ele se torna menos úmido, ou seja, esse ar está muito mais capacitado para adquirir umidade. É por isso que no processo de secagem, nós aquecemos o ar para que ele fique com a menor quantidade de vapor possível, ou podemos dizer, menos saturado possível, e então a água pode se acoplar nesse ar seco de uma forma muito mais fácil. Mas se nós fôssemos dar mais detalhes aqui, através desse ponto, que é aquele ar de entrada, qual que seria o nível de entalpia dele? Tá ali, 45 kJ por quilo de ar seco. O segundo ponto ali, se a gente for traçar uma linha, ele é exatamente o que? Em torno de 61 kJ por quilo. Então, a matemática é bem simples. Você tem de 45 para 60, você tem que jogar mais 15 de energia, 15 kJ para cada quilo de ar, se você quiser pegar um ar de 25 graus e passar ele para 40 graus. Qual que é o grande detalhe? Se você tem um ar quente, seco, ele vai passar por um grão que teoricamente está úmido, e a gente sabe que os grãos eles têm um padrão de umidade relativa que eles devem estar. Obviamente, o grão vai secar e vai ceder umidade para o nosso grão. Então, por exemplo, se estávamos antes com 18% de umidade relativa, ao final do processo nós podemos saturar ele ao ponto, sei lá, de 60%. Porque agora, para eu poder fazer esse processo de secagem, eu tive que adquirir umidade. O grão perde umidade, o ar ganha umidade. Esse novo ponto de umidade aqui que está com 50, vai obviamente impactar em uma temperatura em torno de 29 graus, cujo a temperatura de bulbo molhado vai ser nas casas aí dos 21 graus. E podemos traçar aqui para a direita também para ver a quantidade de água que ele vai ter. Está em torno de 0,13 quilos de água para cada quilo de ar seco. Enquanto lá nos 40 graus, a gente sabe que para a gente encontrar a quantidade de vapor úmido, uma unidade de vapor molhado, tem que pegar o ponto de estado, que é aquele segundo ponto na qual nós fizemos para o ar aquecido, e jogar para a direita, né? Então, naquele ponto, ele tinha o quê? 0,08 quilos de vapor úmido por cada quilo de ar seco. Como eu fiz o processo, por exemplo, de secagem, ele adquiriu umidade relativa, ele saiu de uma fase onde que ele tinha 0,008 e foi para um estado de 0,013. Então tá tudo óbvio aí, ganhou umidade, ganhou água, pronto. E, em consequência também, o ar resfriou. Vamos entender então o processo de resfriamento. Resfriamento, vamos supor que a temperatura aí do ambiente está 32 graus. Temperatura interna do ambiente. Por que temperatura interna do ambiente? É esse ar que eu quero trabalhar, ok? Então 32 graus. E eu tenho esse ar que ele está com um nível de umidade, por exemplo, em torno de 40% a 50%. Em ambientes internos, o ideal é, sei lá, 45% a 50%, 60%. Quando a gente fala de ambiente externo, em torno aí de 40% a 70%. Então, eu vou colocar aqui, ó, em torno de 50%. Bom, o ar está 32 graus, com umidade de 50%. Como é que eu faço para resfriar esse ar? Primeira coisa, jogo para a esquerda. Eu preciso de pegar esse ar e elevar a umidade dele ao máximo possível, porque o processo de resfriamento nada mais é do que retirar a umidade do ar. É por isso que você vai ver, por exemplo, em splits, aquela saída de água. Ele fez o quê? Ele teve que retirar a umidade do ar para poder conseguir fazer isso todo o processo. Você vai entender agora o porquê. Então tem esse ponto aqui, 32 graus, umidade relativa de 50%. Vou jogar isso daqui para a esquerda. Até onde? Até a curva de umidade relativa de 100%. Eu quero pegar esse ar e falar, o máximo que você aguenta de colocar de umidade dentro desse pacote é 100%. Então vai até 100% ao máximo para ele poder chegar no
ponto de orvalho, que é o ponto que começa a fazer a condensação. Ou seja, o ar falou, chega, não cabe mais água aqui. E ele começa a condensar. Então, teoricamente, a gente pegou esse ar, a 32, levou ele na casa ali, se a gente fosse traçar para baixo aqui, nesse ponto já teríamos com ele ali em torno de 21 graus. Mas o meu sistema de ar-condicionado quer mais. Ele vai pegar esse ar que já está saturado, que já está condensando, e vai falar, vamos resfriar isso mais. Então, ele vai pegar e vai seguir pela linha, pela curva roxa, que é de 100%. Observe que essa aqui é 90, 80, 70, 60. Então, é nessa aqui, ó, a de cima. Ele vai embora até onde o equipamento mandar. Então, vamos supor que o equipamento vai mandar até os nossos 15 graus. Ou seja, condensação, 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 retirando toda a umidade. Ponto. Então, se jogou ali para 15 graus, obviamente saturado. Se você joga para a linha de baixo, temos uma temperatura do ar de 15 graus. Se fôssemos fazer aqui a projeção para a temperatura de bulbo molhado, dá exatamente no 15. Umidade relativa igual a 100 significa temperatura de bulbo úmido, molhado está igual a temperatura de bulbo seco. Então seria 15 graus. Resumindo, tinha um ar a 32 graus, que foi resfriado até 20, mas o equipamento foi lá e trouxe isso até 15 graus, e que me trouxe uma temperatura de saída desse ar de 15 graus. O que eu tinha quando o ar estava lá no ambiente quente? Vou jogar para a direita. Eu tinha uma concentração de 0,015 quilos de vapor úmido por cada quilo de vapor seco. Se eu pegasse o ar e resfriasse somente até essa faixa de temperatura, eu não estaria retirando a umidade dele. Eu levei ele ao ponto de orvalho. Mas se eu quiser reduzir mais, aí eu tenho que secar o ar para conseguir chegar aos 15. O ar que vai sair a 15 graus, no caso ali, se a gente for projetar para a direita, aí ele vai jogar água fora. Vai dar em torno ali de 0,011, ou seja, tem que perder ali os 0,04 quilos de vapor úmido para cada quilo de vapor seco para conseguir fazer essa redução de 20 para 15. E como sabemos que a entalpia é a linha verde, nós temos 3 pontos importantes desse processo aqui. Esse e esse. O primeiro ponto era o ponto de estado da temperatura normal, o ambiente da sala antes de ser climatizado. Jogando para cá, eu teria um ar que está carregado com um nível energético de 70 kJ para cada quilo de ar seco. Para eu conseguir chegar ele a 20, que pronto, tá falando, quer resfriar, traz ele para mim a 20 graus. Eu teria que roubar isso daqui de energia. Em torno de 58 kJ por quilo, ou seja, tem que pegar o ar. Ele está falando o seguinte, você quer mesmo reduzir o ar de 32 para 20? Então vai fazer o seguinte, rouba desse ar de 70 para em torno de 58. Então você faz 70 menos 58 e vê quanto que precisa retirar energia. Mas se você quiser ir mais, quiser ir para 15, aí já vai lá na faixa aqui, ó. Porque a gente sabe que linha de entalpia é a linha verde. E meu ponto de estado é esse círculo aqui. Então, jogando para cá, temos aqui em torno de 42, não sei. Então, nós estamos falando aqui o seguinte, quer pegar o ar que está a 32 graus, a umidade relativa de 50%, então você vai ter que fazer 70 menos 40, retirar 30 kJ para cada quilo de ar para que esse processo ocorra. Vamos começar então o processo de cálculo de infiltração. Nós temos 2 métodos que temos que ser seguidos, método de troca de ar e método de frestas. No método de troca de ar, nós vamos calcular o calor sensível, e no método de frestas, nós vamos calcular o calor latente. Lembrando, calor sensível é um nível energético para poder provocar elevação de temperatura, e o calor latente é o que vai ser capaz por fazer a transformação de uma fase para outra. Aqui no método de troca de ar, tem uma variável Q. Quando eu clico aqui, você consegue ver no Excel qual que é o fluxo de ar, tá? Então significa que essa variável é o fluxo de ar Q, que vocês vão entender já como calcular isso daqui.
Já coloquei para calcular em pés cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, porque pode ser útil em algum momento lá na frente, só fazendo a conversão. Se você clica aqui, consegue ver exatamente o que eu escrevi, ó. Tá pegando a variável fluxo de ar e multiplicando por 1.99 para fazer essa conversão de pés cúbicos por minuto para metros cúbicos por hora. Nós temos duas temperaturas importantes, temperatura de ar externo e interno. Então, imagine que você está dentro de, uma sala comercial. Qual que é a temperatura externa? É a temperatura do ar quente. Você tem que imaginar o seguinte, qual é a temperatura do ar quente lá fora que vai penetrar no meio ambiente? Essa é a questão que é ser respondida. E observe também a unidade de medida, que não está em graus Celsius. Então, tome cuidado aí para não preencher isso de forma incorreta. A temperatura interna é a temperatura interna do seu ambiente. Qual é essa temperatura? Se o ambiente está climatizado, sempre climatizado, então vai ser o quê? 23 graus, que é a temperatura normalmente que a gente configura. Então aqui vai sair o resultado para você desse calor sensível que tem ali uma constante sendo multiplicada pelo fluxo de ar, temperatura do ar exterior menos temperatura do ar interior. Está tudo equacionado, que vai me sair um resultado em kcal por hora. Ou seja, está falando qual é o nível de energia que adentra nesse ambiente em forma de calor sensível, ou seja, calor sensível provoca aumento de temperatura, é em torno ali de 356,88 kcal. Mas isso aqui é um número aleatório. Por quê? Você precisa de definir qual que é essa fluxo de ar que entra no seu ambiente, que vai através da tabela de troca de ar por hora. A tabela de troca de ar por hora, ela fala o seguinte: se seu ambiente não tem nenhuma janela, nenhuma porta, então esse ambiente faz 0,75 trocas por hora. Então como que eu vou chegar no consenso então de volume de hora? É só você fazer a multiplicação. Como? Beleza, 0,75 trocas por hora. Primeira pergunta, qual é o volume do seu ambiente? Área vezes altura. Então vamos supor que o seu ambiente tem lá, seu ambiente tem 15 metros de largura vezes 10 de comprimento e tem pé direito, né, altura entre o piso e o teto, em torno de 2,9. Vai depender se tem gesso, se tem um teto rebaixado, enfim, 2,9. Então nós temos 435 metros cúbicos. Está falando que precisa de fazer 0,75 trocas por hora. Ou seja, está dizendo, o seu ambiente, que não tem nenhuma janela ou porta, vai ter uma infiltração de 435 metros cúbicos por hora vezes 0,75, ou seja, vai ter uma entrada de 326,25 metros cúbicos por hora. Se seu ambiente tem janela ou portas em uma parede, então a conta fica 435 vezes 1, ou seja, você tem a resposta lá para inserir lá como sendo 435 metros cúbicos por hora. Se seu ambiente tem janela ou portas em pelo menos duas paredes, não importa quantas janelas tem, tá? Aqui só quer saber o seguinte, a parede tem ou não tem janela ou porta? Tem janela ou porta em pelo menos duas paredes. Então a conta aqui ficaria 435 vezes 1,5, 652. E se tem janela ou porta em 3 paredes do ambiente? Então é só multiplicar por vezes 2. É igual a 435 vezes 2, 870. Essa informação que você coletar daqui, vamos supor que esse ambiente que eu estou citando tem janela ou porta em 3 paredes, eu ia pegar esse dado de 870 e ir lá na minha planilha de infiltração e falar que tem 870 metros cúbicos por hora. Então, com essa informação aqui de lado, porque eu quero mostrar um detalhe para vocês. Como que eu sei quanto converter 870 metros cúbicos por hora para pé cúbico por minuto? Se você clicar aqui, você vai ver que está convertendo de pés cúbicos para metro cúbico por hora, multiplicando por 1,699. Então, obviamente, para converter de metros cúbicos por hora para pés cúbicos é só fazer o inverso. Mas tem um recurso no Excel que ajuda você rapidamente a encontrar essa informação. Você pode vir aqui em fórmula, na verdade dados, e na guia de testes de hipótese, clicar em atingir meta. O que você vai fazer? Primeira pergunta que está sendo feita aqui é o seguinte: qual célula você quer que ela seja a resposta da minha análise? Então eu quero que essa célula chegue a um valor de 870 metros cúbicos por hora através de alterando de forma tentativa e erro
essa célula aqui. Vou clicar aqui novamente e clique em OK. E então, ele já fez o cálculo para você, alterando essa célula aqui e descobriu que 870 metros cúbicos é igual a 512,07. Então pronto. Para o caso de uma parede, onde você tem um ambiente onde aqui tem 3 paredes que tem uma janela fresta, calor sensível entrando em torno de 2.524,48 kcal, calor sensível que vai provocar aumento de temperatura do ambiente. Aí vem a segunda análise, que é pelo método de frestas. Tudo que você precisa é encontrar qual que é a quantidade de vapor úmido que tem no vapor lá de fora versus o vapor que tem internamente no ambiente. Então vamos supor que o ambiente lá fora está a 32 graus, há uma umidade relativa, sei lá, de 50%. Então beleza, tá aqui, jogo para a direita e tenho algo aqui. Vou jogar para a direita, pronto, 0,17. Mas o ambiente interno da sua sala está a 20 graus, com uma umidade relativa em torno também de, vamos colocar aqui, 50%, 40%, isso aí, bacana. Vou pegar isso aqui e vou jogar para a direita. Então eu tenho 0,017, que é o UE2 ali, e 0,07, que é o E1. Então vamos colocar ali 0,017 e aqui 0,007. Pronto, tá aqui fazendo um resumo da unidade, né? Cortando caso decimais, mas enfim, tá aqui. Aqui é a densidade do ar, 1,2 kg por metro cúbico. Aqui é a vazão, qual que é o fluxo de ar que está entrando no ambiente pelas frestas da porta e da janela. Como que você vai saber isso? Através dessa tabela aqui. Então, se você tem uma janela comum, então vai entrar 3 metros cúbicos por metro de fresta. Depois vou trazer um exemplo detalhado para ficar mais claro para aqueles que estão um pouco perdidos aqui. Mas a questão é que aqui você tem uma tabela que está te falando, tem janela, porta? Qual que é o perímetro dela? Que pode penetrar 10 metros, ok. Então, que porta que é? Porta bem ajustada, ou seja, não é uma porta que está empenada, é uma porta de boa qualidade, né? Porque você vai chegar em projetos, às vezes, que o ambiente já é antigo, tem coisas de má qualidade. Então, beleza, é de má qualidade. Então, é 10 metros vezes 6,5. Então, nessa porta, 10 vezes 6,5, ou seja, 65 metros cúbicos por hora está entrando de ar por essa fresta. Agora, além das frestas, que traduzindo aqui para vocês, ar que entra pelas gretinhas, nós temos o ar que entra pelas portas, né? Então, que tipo de porta que é? A porta giratória não é muito comum, né? Você tem porta vai e vem, que é a porta que você abre e fecha, abre e fecha. Então, vamos supor que é um escritório privado seu, um escritório que, por exemplo, tem 3, 4 funcionários, 10 funcionários, não sei. Escritório privado, 4 metros cúbicos por hora por cada pessoa que está presente no recinto. Então, se você tem 10 pessoas presentes no recinto, vai ficar 10 pessoas vezes 4, 40 metros cúbicos por hora de ar entrando por essa porta que vai e vem, ou seja, aquela porta que é fechada, mas toda hora tem alguém abrindo. E tem aquelas portas que ficam full time abertas. Vai existir essa porta. E é um detalhe, você tem que tomar cuidado, porque tem porta que fica aberta, mas, por exemplo, vamos supor que seja 2 salas comerciais. Sala do seu chefe e sala da área de projeto. Esquerda e direita, mas as duas são climatizadas, então o ar só está misturando. O problema é quando essa porta dá acesso para uma mistura de ambiente climatizado para ambiente não climatizado, porque aí é o momento que entra o ar que está carregado de calor latente, calor sensível, na qual vai provocar uma mudança interna. Então, se for esse tipo de porta na qual ela fica acessível para um ambiente não climatizado, se for uma porta de 90 centímetros, 1.350 metros cúbicos por hora, se for 180, 2.000 metros cúbicos por hora. Professor, tem uma porta aqui que é maior. Então, sintetizando, vai pegar todas as portas, todas as gretas, vai somar tudo que está entrando de ar e vai jogar aqui. Aqui nós temos a variável C, que vai nos dá ali a quantidade de vapor úmido do ambiente. Aqui nós temos o calor latente da água, que é 583 kcal
por hora por quilo, vocês não vão mexer nessa informação, e aqui é calculado o calor latente em quilocal por hora. No final das contas, o que vai ser feito? Você vai somar calor sensível mais calor latente, que te dá o calor total. Diante das circunstâncias que você tiver, nesse caso, se fosse o que está aqui de detalhes, você teria 3.400 kcal por hora injetando no ambiente somente através de portas e gretas. Bom, por hoje é isso. Em um próximo vídeo eu mostro um exemplo resolvido de como aplicar isso, mas para eu poder mostrar isso, obviamente nós vamos ter que aprender todos os outros procedimentos de cálculo, das formas na qual o calor pode ser inserido dentro do ambiente de uma forma indesejada. Se você gosta de vídeos como esse, não deixe de clicar no botão se inscreva, ative o sininho para sempre que a gente publicar um vídeo aqui, você ser notificado e não perder nenhuma novidade nossa.